curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa. Nós estamos continuando o nosso curso de ações eleitorais que tem a possibilidade de caçar registro de candidatura, um diploma ou até mesmo um mandato. Continuamos ao longo da semana falando sobre as principais ações eleitorais. A de hoje é a ação de impugnação ao mandato eletivo, uma ação constitucional. Antes de entrarmos profundamente nas questões atinentes e peculiares à AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, é importante ressaltar que cada vez mais o direito eleitoral e o conhecimento acerca dessas ações é solicitado, seja pelos profissionais do direito, pelos advogados, seja pelas questões políticas que envolvem essas nuances eleitorais. Falamos na aula passada sobre, por exemplo, as dúvidas que o cidadão comum tem acerca de uma cassação de mandato, o que reverte, o que é uma inelegibilidade. Falamos na aula passada sobre condições de elegibilidade e tudo isso revertendo em critérios para que um candidato possa levar até o fim a sua campanha eleitoral e efetivamente exercer um cargo público. Sendo assim, as ações eleitorais ela têm um caráter de exercício da cidadania. As ações eleitorais nada mais são do que instrumentos que o cidadão tem para proteger e lhe assegurar um sistema eleitoral e um processo eleitoral justo e seguro. Digo isso porque o histórico de eleições ao longo da nossa história, ele tem sido, em grande quantidade, abalroado por corrupções, por fraudes, por eleições do cabresco, que ao longo da nossa história têm sido sistematicamente combatidos a partir de movimentos como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a partir de projetos de lei de iniciativa popular, como foi, por exemplo, a chamada Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 6490, instrumento esse que levou ao cidadão, o cidadão comum, esse cidadão que não costumeiramente participa desses debates específicos sobre direitos eleitorais e sobre os instrumentos eleitorais, mas trouxe a esse cidadão comum a sensação de que esses instrumentos vão tentar diminuir esses ilícitos dos quais acabamos de falar, esses ilícitos históricos que, ao longo dos tempos, vinham se perpetuando. Obviamente que não estamos ainda no estágio em que isso não aconteça, pelo contrário. Como disse, cada vez mais os processos eleitorais têm aumentado, o contingente de processo de judicialização eleitoral a cada eleição aumenta. Mas isso também é um reflexo da possibilidade que se tem agora de levar instrumentos a serem formalizados junto aos tribunais regionais eleitorais, aos juízes eleitorais ou até mesmo ao próprio TSE, para que seja verificada por magistrados se aquela candidatura realmente respeitou todos os critérios que deveria respeitar. Sejam os critérios de honestidade, de probidade, que se exige de qualquer candidato, e daí, volto mais uma vez à Lei da Ficha Limpa, que estabeleceu que um candidato tem que se sujeitar a esses critérios de probidade. Não se admite mais, a partir dessa legislação, que um candidato condenado a um crime, por exemplo, e
que tenha sido já objeto de análise de um colegiado ou que já tenha transitado de julgado, que esse candidato participe de uma eleição. Não se admite mais, por exemplo, também que um candidato que tenha sido condenado por improbidade administrativa de forma dolosa e que haja, inclusive, o enriquecimento ilícito, esse candidato não serve para a gestão pública. E a lei da ficha limpa veio trazer esse instrumento de barrar essas candidaturas para que cada vez mais tenhamos pessoas que estejam comprometidas com o bem público, com a gestão pública e não com interesses próprios. Acho interessante fazermos essa reflexão, porque a ação que vamos falar hoje, a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela é uma ação constitucional. Essa ação está prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal. É uma ação que tem como objeto também a regularidade do pleito, manter um pleito de forma justa, que não se privilegie um candidato em detrimento do outro. Por exemplo, um candidato que tenha mais recursos econômicos. Que não se tolere um candidato que abusou de atitudes ilícitas, que corrompeu, que fraudou. Tudo isso é objeto da ação de impugnação ao mandato eletivo. O nome iuris, o nome jurídico dessa ação, já nos faz pensar sobre o seu alcance. É uma ação que visa impugnar um mandato eletivo. Para isso, esse candidato tem que ter sido eleito, tem que ter um mandato. Agora, para que isso tivesse acontecido, teve ele que se sujeitar a todo aquele procedimento que vimos na aula anterior. Teve esse candidato que formalizar o seu registro de candidatura, de apresentar todas as suas certidões, de apresentar todos os critérios formais, seja ele um candidato a cargo executivo, propostas, todos os candidatos de modo geral, declaração dos bens que possui. Vencidos todos esses critérios, vimos que é processado um registro de candidatura. Nesse caso, quero ilustrar a apresentação da AIME de uma forma diferente. Suponha que, diferentemente do que vimos na aula passada sobre a impugnação ao registro de candidatura, esse candidato tenha o seu registro deferido. Isso quer dizer que não há contra ele, no momento do registro e naquela oportunidade que surge a partir da publicação desse registro, não houve impugnação a esse registro, ou se houve, foi indeferida essa impugnação. O fato é que esse candidato está ígito, está em perfeitas condições para ter seu nome inserido na urna eletrônica e, por essa razão, ele vai fazer a sua campanha eleitoral sem nenhuma mácula. Mas veja bem, se mesmo o que eu quero dizer é que esse deferimento não protege esse candidato de eventuais irregularidades que ele venha fazer depois desse momento do registro, mas durante a campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso é que, uma vez que se começa a campanha eleitoral, um candidato que tem o seu registro plenamente e perfeitamente deferido, ele utiliza, por exemplo, de meios ilícitos para arrecadar junto ao eleitor votos, utilizando, por exemplo, de seu poderio econômico para conseguir a simpatia dos eleitores, para convencer eleitores. Ora, obviamente que isso não é um ato que possa ser permitido pela legislação eleitoral e pelo processo eleitoral como um todo. Veja que esse candidato, nesse exemplo, utilizou o seu poderio econômico de forma excessiva para arrecadar junto àquela comunidade votos. Vou dar um exemplo mais concreto. O candidato que tenha contratado um número excessivo de cabos eleitorais, muito excessivo,
coisa que os outros candidatos não teriam condições de fazer, porque não dispõem do numerário ou dos recursos financeiros que esse candidato dispõe. E esse candidato utiliza essa massa de cabos eleitorais para convencer naquele pequeno município todos a votarem nele, todos os eleitores daquele município. E aí os cabos eleitorais são de tal monta que em todos os lugares eles estarão presentes, distribuindo panfletos, indo de casa em casa. Enquanto isso, aquele outro candidato que não dispõe desses recursos financeiros não vai ter esse alcance, não vai ter possibilidade de levar a sua proposta num número tão elevado de eleitores. Veja bem, a simples contratação de cabos eleitorais não é por si só abuso de poder econômico. Agora, a contratação excessiva do número de cabos eleitorais, sim é, proibido pela legislação eleitoral e já há muito tempo objeto de análise de jurisprudência do TSE. O número exorbitante de cabos eleitorais só pode ser obtido a partir de um pagamento excessivo, ou seja, um grau de movimentação financeira que muitas vezes excede dobro ou triplo de todos os outros candidatos juntos. Nesse caso, não resta dúvida que houve o abuso de poder econômico, uso excessivo do poder econômico que dispõe aquele candidato. E essa é o primeiro dos objetos que podem ser levados numa ação de impugnação ao mandato eletivo, o abuso de poder econômico. Nesse caso, então, concreto, nesse caso hipotético que estamos levando para ilustrar o alcance da AIME, esse candidato que teve o seu registro de candidatura deferido poderia ser objeto de uma ação de impugnação ao mandato eletivo por ter praticado esse abuso de poder econômico ao longo da sua candidatura. E a partir daí, obviamente, também teria ele oportunidade para se defender, teria ele a oportunidade para oferecer o contraditório, mas essa ação tem o condão, como falamos no início, de lhe cassar o mandato eletivo que eventualmente ele tenha conseguido. Dessa forma, aprofundando um pouco mais a ilustração do exemplo, o candidato a vereador foi eleito, na verdade ele registrou-se, o seu registro de candidatura foi deferido, começa o período eleitoral, começa a campanha eleitoral, ele participa ativamente da campanha eleitoral, só que, de forma abusiva, despende uma movimentação financeira incompatível com a movimentação financeira de outros candidatos naquele município. Há aí um eventual abuso do poder econômico. No caso que falamos, contratação de cabos eleitorais. E ele continua essa campanha. Continua a campanha até o momento que ele é eleito. O resultado das urnas demonstra que ele obteve votos suficientes para ser eleito. Só que, até se esse acontecimento acontecer, é de tal monta que configura abuso de poder econômico, até 15 dias da sua diplomação ao cargo pelo qual ele foi eleito, pode ser manejada contra ele uma ação de impugnação ao mandato eletivo. Por que fala-se de mandato eletivo? Porque ele foi eleito. Ele foi diplomado. A diplomação nada mais é do que essa formalização. É dizer a esse candidato que ele obteve o direito de exercer um mandato público. E por isso ele está sendo diplomado. A natureza dessa diplomação é exatamente dizer quem vai exercer